Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 2 de março de 2026. E nesse horário, às 16 horas, às segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, toda segunda-feira, às 16 horas. E nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 8 do progresso, da lei do progresso, são as leis morais. Hoje nós vamos começar o item civilização. É o item 790. 790. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de abertura. Alberto, por favor, meu amigo. Dando início aos nossos estudos de hoje, estejamos todos voltados a esta tarefa de ampliarmos o nosso conhecimento em prol da compreensão do caminho que nos conduz ao crescimento espiritual. Agradecidos ao Pai por esta oportunidade, que Jesus, nos seus ensinamentos, esteja a nos inspirar para que possamos penetrar na essência da moral do Cristo e poder, então, seguirmos um caminho de aprimoramento moral e aperfeiçoamento íntimo. Que, através desse estudo de hoje, sejamos inspirados por essa espiritualidade para que possamos, assim, tirar o maior proveito deste momento de estudo. Agradecidos estamos e damos graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo com a questão 790, que trata da civilização. Kardec pergunta a seus espíritos: 790, é um progresso a civilização? Ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Aí eu lendo essa pergunta, né, eu me lembrei do que nós estamos vivenciando atualmente, né, no mundo. Mais uma guerra, né? Agora é Estados Unidos, Israel e Irã. Vamos dizer assim, a tríplice aliança. Agora é o triple, três. Sem falar lá na Ucrânia com a Rússia, sem falar o que ainda está acontecendo ali em Gaza, né? Mas agora, do momento, é essa: Israel, Irã e Estados Unidos. E cada vez ficando mais acirrada, né? Então, ele pergunta aqui: é um progresso a civilização? Então, às vezes, a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, né? Que tipo de progresso, né? Terrível. Ou, como entendem os filósofos, uma decadência da humanidade. E aí os espíritos, amigos espirituais, né, respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então a gente percebe que isso aqui é praticamente ainda uma infância, né? Porque tudo isso aí é desejo pelo poder. É poder. Hoje eu estava vendo na Globo News e lá o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele estava fazendo um discurso, aquele famoso discurso: vamos justificar a guerra para o nosso povo. Então, ele estava fazendo um discurso, né, ali preferencialmente para a população americana, porque eles sabem que a população americana não está a favor da guerra, porque são os seus filhos que estão indo para a guerra, né?
Muitos não voltarão, voltarão dentro do caixão, ou voltarão com amputações, né? Como aconteceu nas outras. Mas ele estava lá, firme, forte, e justificar a guerra. Aí, de repente, ele usou uma frase que nós já falamos aqui quando nós estudamos o livro de Emmanuel, quando a gente estava estudando aqueles acordos, esqueci o nome agora, que aconteceram ao final da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que eram os acordos assim para que o famoso vamos trabalhar para não termos uma nova guerra. Então, eles diziam assim, né? Ele dizia assim, para obter a paz é preciso, muitas vezes, fazer a guerra. Então, ele estava falando sobre isso, né? Ele estava falando sobre a necessidade da, da guerra para poder alcançar a paz. Eu achei muito interessante, né? Porque ele estava justificando a guerra, porque estava dizendo que a guerra era uma necessidade para eles obterem a paz. Então é preciso força, ele dizia, né? É preciso força, é preciso violência para que a gente possa obter a paz. E eu fiquei pensando aqui comigo, né? Já ouvi isso em outro momento. Já escutamos falar sobre isso em outros momentos. Justamente ali, primeiramente, eles falaram isso antes da Primeira Guerra Mundial e depois falaram isso novamente antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos usar a força para alcançar a paz. E o resultado qual foi? A Segunda Guerra Mundial mais violenta que a Primeira. Né? Então, ele usou esse termo. Por isso que ele fala, né? O homem não passa subitamente da infância à madureza. 790. E quando ele fala isso, né, ele está dizendo, é preciso dar tempo ao tempo. É preciso o homem crescer, amadurecer, para poder um dia saber valorizar o que é a verdadeira paz. Enquanto isso, eles ficam fazendo esses discursos. Né? 790. Será racional condenar-se a civilização? Aí ele dá uma resposta muito interessante. O amigo espiritual. Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então, não é a civilização que é condenável, mas aqueles que estão por aí, são muitos, que abusam dela, né? Abusam dela. E abusam de tal maneira que eles passam a ter a atitude de um homem primitivo. É um homem primitivo. E eu também ouvi um cientista social, um outro cientista social, hoje falando sobre um desses homens que está envolvido na guerra. Né? Quando ele diz assim, esse homem, citou lá o nome, não interessa para a gente citar o nome dele aqui, ele não sabe viver sem a guerra. Quando acaba uma guerra, ele começa outra. Ele precisa da guerra para se manter de pé, para ele mesmo, né, se sentir forte, poderoso. Então, ele falou: ele precisa da guerra. Terminada essa, ele vai investir em outra, porque ele só sabe trabalhar com a guerra. Olha que infelicidade de uma criatura, né? Olha que infelicidade. Realmente, uma pessoa ainda com. A gente pode pensar assim, né? Aquele instinto primitivo da barbárie. 791. Apurar-se algum dia a civilização, apurar-se quer dizer, um dia ela vai chegar ao auge, um dia ela vai estar realmente perfeita,
De modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. É as duas asas, né, que nós trabalhamos isso muito semana passada. A asa da moral e a asa da intelectualidade. Então, quando o moral e a intelectualidade e a inteligência estiverem, ó, no mesmo nível, aí sim nós alcançaremos essa felicidade. Enquanto isso não acontecer, a gente vai viver esses momentos que a gente pode chamar momentos de tristeza, né? Esses momentos de dor, esses momentos de sofrimento, porque enquanto só a intelectualidade, a tecnologia estiver aí, né, bombando, nós vamos encontrar esse desnível. Aí eu voltei, vocês não precisam voltar, não, eu só voltei para relembrar, quando, na pergunta 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E eles respondem: o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que vai primeiro é o progresso intelectual, o moral depois vem depois. Aí, depois, na 780A, como pode o progresso intelectual engendrar, quer dizer, promover o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, né? Então, e aí, na 781, ele faz a grande pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, não tem. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la, quer dizer, tornar um pouco mais lenta a marcha do progresso, né? E na 781, que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde. Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procura deter. Então, no mundo onde nós ainda estamos vivendo, que é um mundo ainda de provas e expiações, essa situação aí ainda é normal da gente entender, da gente encontrar, da gente entender. Por quê? Porque a asa do intelecto ainda está mais alta que a da moral, né? Então, enquanto isso estiver assim, nós vamos ver essas aberrações. Mas quando ele disse na 791, quando ele disse: mas quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, quando os dois estiverem no mesmo ponto, no mesmo nível, aqui, ó, caminhando juntas, aí sim, né, esses males terão desaparecido. E aí ele faz um comentário muito interessante: o fruto não pode surgir antes da flor. Porque não adianta, nós não vamos conseguir, né, dar aqueles saltos, né? Queimar fases, não tem como queimar algumas fases. É preciso subir cada um dos degraus. Aí nós vamos para 792. Por que não efetua a civilização imediatamente? Olha a palavra. Imediatamente na 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens, respondem ele, ainda não estão aptos, preparados, prontos, nem dispostos a alcançá-lo. Então, o homem ainda está usando seu livre-arbítrio de forma equivocada. Tá? De forma equivocada. Por quê? Eu pergunto, esses homens já não sabem o que é o bem e o mal? Claro que sabem.
Claro que sabe. Jogar uma bomba, matar não sei quantas crianças, jogar outra bomba para matar o nosso inimigo, aí morre o inimigo, morre a esposa, a filha do inimigo, a neta do inimigo, o vizinho do inimigo. É assim que nós temos que nos livrarmos dos nossos inimigos, e nós já aprendemos que não são bem inimigos. Claro que é jogando uma bomba na cabeça dele. Claro que não. Claro que não. Jesus ensinou isso. Eliminem os seus inimigos. Preparem bombas e joguem na cabeça deles. Eles só vão morrer. Só isso. Nós estamos estudando o livro Dramas da Obsessão, não estamos? É uma história nossa, aquela história dos judeus, da família judaica, e que o pessoal da igreja considera inimigos. Eles vão fuzilar todos eles, fuzilar o modo de termo de falar. Vão matar todos eles. Eles vão se livrar deles naquela encarnação. Mas depois eles vão voltar assim 10 vezes pior. E vão fazer com esses agressores coisas que até Deus duvida, o dito popular. 400 anos depois. Acham que esses homens que foram eliminados com bombas na cabeça, os governos que pensaram em fazer isso, se livraram desse inimigo? Não, não, não se libertaram desse inimigo. Muito pelo contrário. Arrumaram foi mais dor de cabeça. Muito mais dor de cabeça. Né? Então, é o que ele diz aqui. Por que não efetua a civilização? Imediatamente, todo mundo poderia produzir. A gente sabe o que é bem e o que é o mal. Claro que sabe. Mas, por interesses, nós não vamos, muitos não vamos produzir o bem imediatamente. Por exemplo, com essas chuvas aí em Minas Gerais, São Paulo, aqui, estado do Rio, né, terríveis, foi feito o levantamento e descobriu-se, Petrópolis também está incluída nessa, que todo o dinheiro que deveria ser aplicado na prevenção das chuvas, para que no outro ano, porque todo ano chove de fevereiro a março, todo mundo sabe, não é? Que as chuvas caem, causam esse desastre. Aqui em Petrópolis, todo mundo sabe. Pode ser que aí no Rio de Janeiro e Minas Gerais o pessoal não saiba. Que as chuvas de março, até a música, né? Lembra aquela música? As chuvas de março que vão encerrando o verão. Que quando elas caem, daquele jeito, todo mundo sabe. O pessoal de Petrópolis sabe. Não sei se os outros. Mas eles não usaram. Não sei por quê. Toda a verba que deveria ser destinada para prevenir, para que não acontecesse o que está acontecendo aí. Alagamento, morte de muitas pessoas, destruição. Então, foi feito um levantamento. E verificou-se que do estado de Minas, do estado do Rio, aqui em São Paulo, a verba que deveria ser usada para a prática do bem, que é cuidar, prevenir para que não aconteçam os desastres que todo ano acontecem, não foi usada. Foi usada em outra coisa qualquer. Pergunto, eles não sabiam que precisavam usar verba? E que usar a verba era um bem, porque poderia evitar muitos desastres, muitas mortes, muita destruição, né? Porque tem cidades aí em Minas que parece que alguém jogou a bomba. O Bar, né? A outra, aqui bem pertinho de Petrópolis, qual é o nome, Beto? Essa cidade foi mais destruída aqui em Minas Gerais. Ju, é, Juiz de Fora. Até a cidade vizinha, Petrópolis. Parece que alguém jogou a bomba. Eles não sabiam que precisavam, sabiam.
Não sabiam que era o bem fazer isso? Sabiam. Mas não fizeram por quê? Porque não sabiam? Por simplesmente uso do livre-arbítrio de maneira equivocada. Só isso. Então, ele fala aqui, porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançar esse bem. Isso. Porque os homens não estão aptos, preparados, nem dispostos a alcançar o bem. É o bem para o outro? Eu estou preocupado só com o meu bem pessoal. Agora, o bem do outro, na minha rua, na minha casa, não encheu, porque eu moro numa mansão, num bairro onde essas coisas acontecem, ou eu moro em apartamento, né? Coberturas que a água não vai. Então, acontece o negócio lá, eu solto uma notinha no jornal, lamentamos, tomaremos providências. E tudo continua, porque o ano que vem novas chuvas virão e novos desastres acontecerão, como tem acontecido ao longo do tempo. Então, ele diz aqui, porque os homens ainda não estão aptos. Nem o pior, eu acho que não é o apto, é o que ele colocou aqui, a palavra apto. Apto quer dizer preparado. Eu achei que o pior é esse aqui, ó. Nem dispostos, porque os homens não estão dispostos ainda a alcançar esse bem. Então, eles engavetam o dinheiro ou usam em outra coisa que é mais interessante para eles, que estamos em ano eleitoral, e deixam a população lá à deriva. E acontece o que acontece. Mas a gente sabe que haverá responsabilidades. Né? Pode ser que a justiça dos homens não os alcance, mas a lei, aquela lei que nós conhecemos, essa vai alcançar. Então, como eu pedi a vocês, peguem o livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia de Franciscano de Xavier, e lá no último, é praticamente o penúltimo tema, chama-se Evolução e Livre-Arbítrio. Evolução e livre-arbítrio. É o que a gente está falando. A gente está falando de evolução e livre-arbítrio. Que a escolha em aplicar ou não os recursos para evitar os desastres é uma questão do livre-arbítrio. Não é questão de que eles não sabem como usar o dinheiro ou se devem usar. Eles sabem. Então, é questão de livre-arbítrio. Então, é Qual assim. é o número do item, ô Rose? Oi? Qual é o número do item? Não, no Justiça Divina não tem número. É a penúltima lição. Porque o meu tem. É Eu o estou meu, aqui mas o com meu é ele. bem ativo. Qual é a Ah, penúltima capítulo? Vê o penúltimo capítulo, então. Porque o meu não tem, não. O meu é bem antigo. diante do tempo. Penúltimo Ah, é tá, é capítulo. 81. É o Isso, Diante do 81. Tempo é o último. É 82, né? O 82 é o diante do tempo, isso mesmo. Então, é o capítulo 81, Evolução e Livre-Arbítrio. Esse tema é uma reflexão é, que foi enviada para os amigos espirituais, né? É uma reunião pública de 11 de dezembro de 1961. E ela é referente ao livro Céu e Inferno. E vocês sabem que Justiça Divina é um estudo do livro O Céu e Inferno de Allan Kardec, né? Desse livro aqui, O Céu e Inferno de Allan Kardec. E ele é da primeira parte, capítulo 1, item 5. Primeira parte, capítulo 1, item 5. Deixa eu ver aqui se tiver um pequenininho. Item 5. Deixa eu pegar o outro. Espera aí só um instantinho, gente. Primeira parte, capítulo 1,
Item 5. Tá aqui. Deixa eu só ver se o primeira parte, capítulo 1, item 5, que ele fala assim. Ah, tá, isso é o porvir e o nada. O porvir e o nada. Então, Emmanuel diz assim: porque há dores necessárias no erguimento da vida, a quem se acolhe a faixa da negação. Então, é uma afirmativa, parece uma pergunta, mas é uma afirmativa. Ele diz assim: porque há dores necessárias no erguimento da vida, a quem se acolha a faixa da negação. Então, para todos aqueles que se colocam, né, nessa faixa de negação, haverá dores necessárias no erguimento da vida. Então, todos Ô, esses. Rose, Oi. essa faixa de negação, no caso, seria não aceitar a lei de Deus. Ou agir contra ela, né? Vamos dizer assim, agir contra ela. Porque às vezes até a pessoa não reconhece pela ignorância. Não conhece, não conhece. Eu acho que é mais por aqueles que conhecem. Porque, repare, o título, Evolução e Livre-Arbítrio. Então, como ele disse aqui na questão 792, o amigo espiritual da resposta, porque os homens ainda não estão aptos, quer dizer, preparados, nem dispostos. Eu acho que nós estamos na fase do não estão dispostos a fazer o bem, entendeu? Para salvaguardar o seu próprio bem. É o meu bem. Então, se eu não uso os recursos necessários para fazer a prevenção das chuvas numa região que eu saiba que é passível de ter grandes acidentes, porque é delicado aquela situação, né? E que todo ano chove, eu não estou disposto a pegar o dinheiro destinado para essas obras e usar a verba para essas obras, e eu quero usar em outras, eu sei bem o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou preocupado com o meu bem pessoal, o meu bem-estar. Que esse dinheiro não vai ficar engavetado, é claro. Ele vai ser usado em outra coisa. Então, ele fala aqui, porque há dores necessárias no erguimento da vida a quem se acolhe a faixa da negação. Então, essas pessoas estão se recolhendo à faixa da negação. Elas não querem praticar o bem. Não querem. Estão agindo de consciência, entendeu? Não é por enganadas, porque não sabem o que fazem. Elas sabem muito bem o que fazem. Então, ele diz aqui, ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apresar, quer dizer, aprisionar a mente humana ao poste do fanatismo. Não é o que a gente está vendo por aí? Religiosos fazendo de tudo para espalhar, né, coisas absurdas de uma forma fanática. E outros cientistas gastando milhões, milhões é bobagem, bilhões em máquinas da morte, dizendo que é o quê? Isso é para nos defendermos e para utilizarmos de forma violenta para podermos alcançar a paz. Foi isso que o senhor lá disse. Hoje, o general, não sei das quantas. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem,
o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. Ele está dando um aviso para a gente. Não te emaranhes, quer dizer, não entre nessa, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da Terra vibra, candente, a força da evolução. Ninguém consegue deter o progresso. O progresso é inexorável. A gente pode, como disse lá no Livro dos Espíritos, embaraçá-lo, mas não detê-lo, não impedir que ele aconteça. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é obra-prima do universo em árduo burilamento. Então, ele diz que o nosso burilamento é dolorido. Aí ele fala aqui: o Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização, e nós estamos falando de civilização hoje, a partir da questão 790, cada civilização é precioso curso de experiências, e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Então, ele está dizendo aqui, cada um de nós tem a responsabilidade de trabalhar pela sua própria grandeza. Isso é muito importante. Então, ele fala aqui, cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar sua própria grandeza. Ninguém vai poder alegar assim: eu não fui para frente porque Deus não me ajudou. Ele já coloca: cada um cuide de si. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos, quais somos. Então, ele está respeitando o nosso grau evolutivo. Grau evolutivo que nós temos alcançado até agora. Então, ele diz aqui que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente um dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Então, ele está falando aqui que a nossa imperfeição, que é uma verdade, no grau evolutivo que ainda temos, que nos colocamos, né? Não nos permite roubar impunemente um dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Ninguém, nenhum de nós tem o direito de roubar do outro, tá? De roubar do outro a liberdade de conhecer e de realizar. Quando nós roubamos do outro essa liberdade, problemas acontecerão. Porque ele usa o termo aqui. Ele diz: nós mesmos consideremos que esse parágrafo aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, que a divina lei deu para cada um livre-arbítrio. Consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, no grau evolutivo que nos encontramos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Todo aquele que rouba a liberdade do outro de conhecer e realizar, vai
sofrer muito com isso. E aí, eu vou fazer uma pontezinha, vocês me desculpem, eu vou fazer uma pontezinha aqui com o livro. Quem tiver, pode pegar aí. Fonte e quem quiser pegar, né? Fonte Viva de Emmanuel. Engraçado, eu li isso ontem e não ia botar no estudo, não. Eu só, como achei interessante, deixei marcado no meu livro. Mas hoje, quando eu li esse item aqui, eu achei, vou pegar. Capítulo 142, quem tiver, Fonte Viva, capítulo 142. Eu estou fazendo uma pontezinha aqui. Quem quiser pegar. O título é Não Furteis. Porque ele falou aqui, né? Nós mesmos, imperfeitos quais somos, ele reconhece a nossa imperfeição. Está querendo dizer, a sua imperfeição não será justificativa para que você roube a liberdade de conhecer e realizar do seu próximo. Aí esse capítulo 142 chama Não Furtes. Está escrito assim. Aquele é da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. E ele diz assim: não, aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aí ele diz assim: há roubos de variada maneira. Lembra? Não matarás, quinto mandamento. Não furtarás, o sexto mandamento. Não matarás, ponto. Não roubarás, ponto. Sexto mandamento. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham. Não roubarás. Então não é só tirar o dinheiro do bolso do outro. Lembra? É também não roubar o tempo daqueles que trabalham. Assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo de Tarso se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Isso aqui é para os preguiçosos. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Quem não faz nada, não tem nada a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Texto fantástico, né? Bem em acordo com o que está escrito aqui por Emmanuel no livro Justiça Divina. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos
impunemente um dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Foi tudo que Emmanuel disse aqui. Todo aquele que procura roubar alguma coisa do outro, e ele não está se referindo só à carteira, não. Ele está falando da alegria, do trabalho, da inteligência, da esperança. Não vai passar impune. Terá que se responsabilizar com a lei, porque furtou algo do seu irmão, bem de acordo com o sexto mandamento. Não roubarás, ponto. Mas não é só roubar o dinheiro? Não. Qualquer coisa que você roube do outro, não é nem sexto mandamento, desculpe, é o sétimo mandamento. Sétimo mandamento. Qualquer um que roube qualquer coisa do outro não vai sair impune. Então, cuidado com esse sétimo mandamento. Não roubarás, ponto. Não furtarás, ponto. Voltando à justiça divina. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo, com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo, ofertando-lhes privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia, a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita por agora te pode dar. Não te importe o materialismo, a dementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco a matroca, quer dizer, a deriva. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te, espera, porquanto aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Então, muitas pessoas ainda negam a existência de Deus. E aí fazem o que querem fazer. Mas tem que ter certeza de uma coisa: um dia terão que responder por esses atos. Vou voltar aqui na 792A. Não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? Então, ele está completando a pergunta 792, que na 792 ele perguntou: por que não efetua a civilização imediatamente? Imediatamente, agora, todo o bem que poderia produzir. E depois ele completa essa pergunta, baseado na resposta dos espíritos. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita novas paixões? E eles vão responder assim: é, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Então, nós não conseguimos agora produzir todo o bem que a gente gostaria ou que a gente sabe que precisa fazer, porque todas as nossas faculdades não progridem ao mesmo tempo. Nós temos dentro de nós faculdades que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, com a aquisição do conhecimento, com a experiência. Duas delas é a intelectualidade e a moral. Primeiro vem a intelectualidade. E com a intelectualidade, a gente vai aprendendo a separar, a discernir bem o que é o bem e o que é o mal. Depois ele diz: tempo é preciso para tudo. O tempo é preciso para tudo. Para a planta crescer, é preciso de tempo. Agora, ela cresceu. Agora, para dar fruto, é preciso também de um outro tempo. Aí deu fruto. Para o fruto amadurecer, é preciso
outro tempo. Não é assim? Você planta a semente, precisa de um tempo para a semente germinar. Aí ela germina. Agora é preciso que essa planta que germinou cresça. Ah, vai o tempo. Para cada planta é um tempo para crescer. Depois que ela cresceu, ela vai dar flor. Para cada planta é um tempo para dar flor. Depois que dá flor, é preciso de um tempo para dar o fruto. Para cada tipo de planta, é um tempo diferente para dar o fruto. E depois que dá o fruto, tem os frutos que amadurecem logo, não é? Mas tem outros que levam tempo para amadurecer. Então, ele falou aqui: tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, imperfeita, não podeis esperar frutos perfeitos. Olha, é só olhar para a nossa civilização. Nós ainda somos espíritos da terceira ordem. Espíritos perfectíveis. Né? Espíritos imperfeitos, como está no livro dos Espíritos. Como é que a gente vai esperar tudo perfeito aqui? Não vai. Não vai. É preciso dar tempo para tudo. Questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Uma civilização perfeita. É. Aí os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral, e não pelo intelectual, não pela tecnologia o nível tecnológico que ela alcançou, mas pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens, que os homens lá do passado, aqueles primeiros homens, né? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes, né? Então ele bota aqui, ó, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Pelo momento que a gente está vivendo, a gente ainda não baniu todos os vícios dessa sociedade, ainda não vivemos todos como irmãos, estamos longe disso, e ainda não estamos praticando toda a caridade que podemos praticar. Então, enquanto os vícios existirem aqui entre nós, enquanto nós estivermos de forma vergonhosa ferindo, agredindo os nossos irmãos, nós não estaremos praticando a verdadeira caridade. Então, nós não podemos nos dizer civilizados, né? Totalmente civilizados. Agora a gente. Aí ele diz aqui: até então, quer dizer, até esse momento, sereis apenas povos esclarecidos. Nós somos hoje apenas povos esclarecidos, que hão percorrido. Olha só que coisa, meu Deus, fiquei tão triste isso quando eu li isso aqui. A primeira fase da civilização. Nossa, a gente pensava que estava bem mais avançado, né? Mas nós percorremos apenas a primeira fase da civilização. Aí vem uma notinha de Kardec, que é muito importante, seria bom que todo mundo prestasse bem atenção. Kardec diz assim: a civilização, como todas as outras coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório. É como a nossa. Isso tudo é um estado transitório, isso passa. Que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. O homem no estado primitivo, ele não conhecia certos males que a gente conhece hoje. Ele não conhecia. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo remédio
para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão todos com o progresso moral. Conforme nós formos progredindo, males que nós criamos no passado irão sendo eliminados. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela, é que eu estou sublinhando aqui, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta. Opa, vamos sublinhar isso aqui, ó. Isso aqui é importante, gente, importantíssimo, porque nós vivemos isso na atualidade, tá? Em que menos enraizados, está na nota de Allan Kardec, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Nós não vivemos isso? A lei funciona só para alguns, para outros, não. Preconceito de casta existe? Muito. Gente, falando em preconceito, eu vi ontem um vídeo, eu vou pegar o título desse vídeo, é do YouTube passar para vocês. É lógico que tem aquelas coisinhas que você até pode não concordar, mas em falando de preconceito, eles são cirúrgicos. Eles falam sobre o quê? Sobre os desenhos, as pinturas, sobre que nós temos, a sociedade ocidental, sobre Jesus da atualidade. O porquê que nós temos por aí a imagem do Jesus branco, louro, de olhos azuis, de rosto muito bem delineado, nariz fino, e não como ele deveria ser verdadeiramente. Porque o homem hebreu, lá da época de Jesus, era um homem que vivia em região desértica, em região muito quente. Era um homem, e isso é atestado por exames forenses, exames de DNA. O cientista forense, ele vai à Palestina, a terra de Jesus da atualidade, fazer um levantamento de DNA daquele povo. Mas o que, que ele vai fazer? Ele não vai pegar o povo atual. Ele pede autorização para ir às catacumbas, aos túmulos, do homem hebreu do primeiro século, daquele homem que viveu no tempo de Jesus, que tem os túmulos, né? Então, ele vai pegar o esqueleto, o crânio desse homem hebreu que vivia em Nazaré, na Galileia, ao tempo de Jesus. E, dentro da ciência, como fazem, por exemplo, hoje, um exemplo hoje, se você encontra, a polícia encontra um crânio, um crânio enterrado, a ciência tem como resgatar esse crânio, entregar para cientistas forenses e eles conseguem o quê? Recuperar o rosto dessa pessoa, sabia? Vocês já viram filme assim? Eles colocam um monte, eles botam umas massas, os botõezinhos, e eles sabem, se esse osso é maior aqui, é porque tinha que ter mais músculo. Se esse osso é menor aqui, é porque tinha menos músculo. E eles conseguem reconstruir a
face da pessoa, e muitas vezes, aí depois eles tiram o retrato dessa face, colocam no jornal, e aí alguém diz: olha, é parecido com meu filho, é parecido com meu pai. E aí eles vão procurar e descobrem que aquele crânio pertencia ao sujeito tal. Então eles vão fazer assim. Não é que eles irão encontrar o crânio de Jesus, não. Eles vão encontrar o crânio de um homem que viveu a época de Jesus naquela região. E aí eles provam que aquele homem não podia ser branco. Ele tinha que ser um homem que tinha a melanina muito acentuada. Que é a melanina, que dá a cor da pele. Ele tinha a pele escura. Por quê? Porque naquela região há uma incidência muito grande dos raios ultravioletas. É muito quente. Então, aquela civilização ali, ela é morena, escura. Eles provam que o cabelo daquele pessoal não era liso, era um cabelo crespo, até encarapinhado. Olha o que é a ciência. Porque naquela região, as pessoas com cabelo crespo e encarapinhado, o ar circula melhor entre o cabelo do cabelo crespo. Entendeu o que é a ciência? As pessoas tinham o cabelo curto e era crespo, o cabelo do palestino é crespo encarapinhado, porque há uma circulação de ar melhor no couro cabeludo. Então, Jesus não tinha cabelo. Outra coisa, que Jesus não podia ter 1,80 m, como muitos diziam, porque a média daquela população é de 1,65 m a 1,70 m. E ele mesmo usa um versículo da Bíblia para mostrar isso. Ele diz assim: quando Jesus está com os amigos reunidos no Getsemane e os soldados vêm, qual é a atitude de Judas para os soldados? Ele diz assim: aquele que eu beijar é quem vocês devem prender. Mostrando o quê? Que a aparência de Jesus era semelhante à maioria dos homens que estavam ali. Que se Jesus fosse um homem que se destacasse em altura, em corpulência, ele ia dizer: ó, aquele mais alto ali você pega. E ele traz também uma palavra do profeta Isaías no Antigo Testamento, quando Isaías tem uma visão do mestre, quase 800 anos depois, ele fala que ele diz assim: ele é comum como os outros homens, não é belo, não é belo. Era um homem daquele tipo, um homem parecido com os demais. Tanto é que ele chama atenção para outro detalhe, que no Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas, você não vai encontrar nenhum deles descrevendo o físico de Jesus. Eles falam do olhar, da voz, da mansuetude, mas não falam ele era moreno, alto e baixo. Por quê? Porque ele era comum a todos os outros. Então eles falam, ele devia ter um corpo atarracado, mas forte, porque era homem que trabalhava, ou como pedreiro, ou como marceneiro, ou como pescador, que desenvolvia os músculos. Era um homem que tinha as mãos embrutecidas pelo trabalho, entendeu? E que hoje, no período medieval, a igreja trouxe esse Jesus para o tipo europeu. Por quê? Por preconceito. Como é que vai dizer, porque a Igreja Católica diz o quê? Que Jesus é Deus encarnado. Que Deus seria um homem de altura mediana, pele não branca como o europeu, uma pele escura, como o palestino tem, cabelo crespo, rosto embrutecido. E detalhe, a cara de um operário, a cara, o rosto, o biotipo de um operário. Como é que eles iam entendeu? Aquela casta dos sacerdotes, papas, como é que eles iam dizer: eu tenho que me curvar para Deus,
que tem a aparência de um operário. Aceitariam isso? Claro que não. Então, eles vão transformar Jesus num homem branco, bonito, olhos azuis, cabelos louros, que se escorria pelos ombros. Um príncipe, e detalhe principal, de nariz fino, como o europeu tem. Só que Jesus tinha nariz largo, porque toda a genética do homem daquela época era de nariz largo. E eles explicam por que a razão da genética daquele homem palestino do nariz largo. Porque é uma questão do ar, que quando entra pelo nariz, o nariz tem que ser largo para refrescar o ar que vai para os pulmões. Porque aquela região é uma região muito quente. Então, se você respira o ar muito quente, ele vai para os pulmões muito quente e afeta o organismo. Então, aquela população tem o nariz largo para que, ao aspirar aquele ar quente, dê tempo do ar resfriar para chegar aos pulmões o ar fresco. Tudo isso é genética, é ciência. Ciência forense. E Deus não ia fazer um homem diferente, entendeu? Daquela genética onde ele nasceu, para agradar alguns. Entendeu? Isso trata do quê? O que Kardec está dizendo aqui, voltando a Kardec. Olha aqui, em que menos enraizado se mostra os preconceitos de casta. Então, essa figura de Jesus europeia é questão de preconceito e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Assim será um dia a civilização perfeita. E para a gente encerrar, eu vou pegar o livro, que é o livro da Esperança, no capítulo 15, Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 15, quando ele diz assim, Kardec diz assim, espíritas, instruí-vos. Espíritas, instruí-vos. Capítulo 15. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. É uma frase de Jesus. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este é o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Diz assim Emmanuel: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Prevenir e recuperar. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Então, ele fala aqui: quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedouro. Quer dizer, não adianta você ficar só tirando a sujeira da água que passa da tua porta. Você precisa ir lá na fonte e resguardar essa fonte, para que a água já não saia de lá suja, contaminada. Educação e reeducação
constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Então, o lema é esse: educação e reeducação. Isso constitui a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Sem educação e reeducação, não tem evolução. Não tem evolução. Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu acho que ficou bem claro para a gente, né? Essas questões de O Livro dos Espíritos. Semana que vem, dia 9, nós vamos começar 9/3/26, na questão 794, Progresso da Legislação Humana. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a aula de hoje? Rose, em Vai. primeiro lugar, quero agradecer a sua paciência para comigo, porque nem sempre eu posso entrar no estudo, mas você Rosilda, insiste, tudo bem, você insiste. Olha, eu nunca vi uma descrição tão belíssima quanto a de hoje sobre Jesus. Fiquei aqui impactada, como dizem aí agora. Eu vou Por mandar isso, para vocês o link do vídeo do YouTube. Tem uma coisinha ou outra que você pode não concordar. Isso, mas tudo bem. Mas a grande parte da explicação que eles dão é fantástica. Eu adorei, eu adorei. manda mesmo. Manda. E agradeço, só estou agradecendo a sua paciência para comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Continuarei mandando o link. Isso. Continuarei. Se você hoje consegui sentar. Estou aqui sentada. Que maravilha, assistindo. Querida. Um beijo para você. Estou com saudades, Rosilda. Também. Dá um abraço bem gostoso. Obrigado, minha amiga. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouco a gente começa o estudo do livro Dramas de Obsessão, que é muito bom, mas é muito triste, né? Nossa Senhora, muito triste. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos prosseguir, né, nesse processo, nosso processo de educação e reeducação. E lembrando que disse aqui o Livro dos Espíritos, esse processo de educação é individual, é da responsabilidade de cada um. O Pai nos auxilia, mas cabe a cada um de nós cuidar da sua própria evolução. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Denise, estou passando para você, tá? Daqui a pouco a gente 5h30 para o estudo do livro Dramas de Obsessão. E hoje nós teremos, né, a nossa palestra pública às 18h30. Todos estão convidados, né? Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Thales Gomes. O Thales, o tema da nossa palestra é o Homem Jesus. Pronto! Olha o tema. O tema é o Homem Jesus. Falamos de Jesus aqui no encerramento. Vamos falar sobre ele. O Homem Jesus. O livro é Desperta e Seja Feliz, da Joana de Anjos, de Valdo Franco. O Homem que Jesus. Horas? Que horas? 18h30. O mesmo link, Rosildo, o mesmo link que você entrou. O mesmo link? Tá. Dos Espíritos, você pode acessar o mesmo link. 18h30, vamos falar do Homem Jesus. 18h30, né? Daqui a pouco. 6h30 da noite, 6h30 da noite, tá bom? Ok. Olha aí, olha como é o nosso trabalho pedagógico, a espiritualidade. Falamos de Jesus aqui, falaremos de Jesus às 18h30. Tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Um beijo aí no coração de todos.